gente estava no segmento anterior examinando o encontro de cúpula hoje na Casa Branca. Sobre esse assunto que a gente continua falando, Lorival, a gente viu nas manifestações até convergentes entre Rússia, por exemplo, e uma Alemanha ou os outros participantes desse encontro, uma ideia de que isso é um processo, não importa o que cada um ache dele, vai se movendo. E se a gente pensar que para acabar com a guerra do Vietnã levou de 4 a 5 anos, só o Trump parece acreditar que isso anda rápido. Pois é, e ao mesmo tempo o Trump disse também hoje que ele não quer uma paz de 2 anos só e que depois volte para essa bagunça, que quer uma paz duradoura. Então, é interessante, porque o Trump ele assimilou uma série das questões, garantias de segurança, paz duradoura, uma paz que a Ucrânia aceite, condições que a Ucrânia aceite, que não passe por cima da Ucrânia. Entretanto, a forma de fazer é que não é sustentável, né? Assim, não foi uma construção que chegasse à cúpula entre ele e o Putin, ou entre ele e os europeus, entre ele e o Zelensky, e finalmente entre o Zelensky e o Putin. No quadro atual, o que o Zelensky e o Putin têm para conversar? Quando os objetivos são absolutamente contraditórios, não são apenas divergentes, são opostos. São existenciais. São opostos, os dois estão, exato, numa luta existencial, no caso do Putin, pessoal, política, de perpetuação no poder, no caso do Zelensky, nacional. Então, assim, não foi algo preparado. Só que qual que é o checkmate dessa história? Por que todos os principais líderes europeus foram hoje para a Casa Branca num setting, num arranjo inédito na história? Porque se o Trump conclui ou consegue dizer que o Zelensky é o culpado, a Ucrânia está aniquilada. Se ele tem, porque é isso que ele quer fazer. E se ele consegue fazer isso, ele reúne elementos narrativos para dizer isso e para abandonar a Ucrânia de forma que pareça legítima e francamente, apoiar a Rússia, para a Europa o custo disso é altíssimo, né? E para a OTAN também. Quem sabe alguém consegue, com a linguagem do ramo de negócios do Trump até aqui, que é real estate, é imobiliário, explicar para ele do que se trata. Que ele trata tudo de forma transacional, não é? Com a experiência dele de comprar, vender terrenos, incorporar ou não edifícios. É o que os europeus entenderam. Não adianta se quem quer mandar no plano diretor é a Rússia. Se a Rússia manda no plano diretor da Europa, ou seja, se a Rússia tem a última palavra sobre a segurança da Europa, você pode combinar o que você quiser. Me parece que é isso que os europeus entenderam e o Trump nunca. E o que se trata não é de uma paz regulada por um acordo. O que se trata é de um arranjo de política internacional para prazo indefinido. E o arranjo é sob quem a Europa vai viver. Trump capta isso? Olha, o Trump ele tem uma visão muito particular, que ele tem uma percepção dos temas sem necessariamente conectar um tema ao outro. O jeito que ele vê a Rússia está encapsulado na forma como ele respeita e admira o Putin. A forma como ele vê o Zelensky está encapsulado numa forma onde ele, de certa forma, ainda reverbera a raiva que ele tem por conta da questão do Hunter Biden e do Joe Biden lá de trás, quando ele pediu ou exigiu que a Ucrânia iniciasse uma investigação contra o filho do Biden e não fizeram isso. E aí, ao mesmo tempo, nós vimos que um dos grandes mecanismos de culpa de um assunto desconexo que é da Índia, que o Peter Navarro, assessor dele, escreveu um artigo, é culpando por conta da Índia comprar petróleo russo e que isso justifica as tarifas ali. Então, esses temas, eles são profundos, mas eles estão desconectados dentro da abordagem de política externa do Trump. E essa conexão, ela acaba sendo feita pelos europeus, pelos chineses, pelos indianos e por aqueles que querem buscar uma lógica sempre imaginando que existe algo maior por trás. E aí é onde mora toda a confusão que leva à não resolução dos fatos. E quando não tem resolução nesse quadro atual, o Putin é um vencedor.
E o Putin consegue enfatizar o ponto dele. Do ponto de vista do Putin, seguindo a sua linha de raciocínio, o mundo é o melhor possível atualmente. Agora, Trump está forçando em relação ao Putin e diz que o Putin teria concordado. Não é o que os russos disseram hoje, ao que me consta, a você também, né? Isso. O Trump sai de lá e anuncia o encontro trilateral, no qual ele participaria. Zelensky, Putin, ele, Trump, dependendo de como for a conversa entre os dois. Os russos não confirmam. Para onde o Trump está querendo forçar? Se ele foi la mano, como se fala em espanhol? Eu acho que, voltando à ótica do Trump para responder a sua pergunta, eu acho assim, o Trump, ele vê o mundo sendo dividido entre 3 superpotências, né, nucleares: Estados Unidos, China e Rússia. Então, Europa, ele vê como um ator menor. Ele gosta de receber, se sentiu prestigiado, respeita esses países, como ele já repetiu várias vezes, são países bem-sucedidos, ele diz e tal, mas não estão no mesmo nível que ele, tanto que ele recebe coletivamente todo mundo ali como numa assembleia, né? E como ele havia dito, depois do encontro com o Putin, eu vou ligar e vou revelar o que foi. Ele usou esse verbo reveal na sexta-feira, né? Então, assim, não estão no mesmo pé de igualdade que ele. Agora, Putin está. Ele tratou Putin na sexta-feira no mesmo pé de igualdade. O que Putin é um agradeceu muito hoje, inclusive. O que é um ganho. A imprensa russa está em festa. E o Xi também, igualmente. Então, se a gente olha desse ponto de vista, é daí que nasce toda o receio dos europeus de serem atropelados nesse processo todo. E foi isso que levou eles a irem juntos todos, abandonar todos os seus compromissos e ir para Washington hoje para tentar evitar essa enorme degradação do status geopolítico da Europa. Você que vive lá em Washington, Tiago, é uma das capitais mais conhecidas pelo establishment acadêmico, profissional, diplomático, de relações internacionais. Talvez só Londres rivalize com Washington em termos de instituições dedicadas a isso, gente ocupada com isso, diplomatas na ativa e que já se aposentaram ocupados com isso, staffs de defesa. O que eles estão achando disso? Olha, estão confusos, estão buscando explicações lógicas para temas que muitas vezes não são lógicos. Acadêmicos não estão acostumados a interpretar as relações internacionais pelo viés emocional, né? Isso é contraditório em relação à própria função de acadêmicos de tentar buscar uma lógica, uma racionalidade por trás. E essa racionalidade, ou ela é excessivamente complexa e profunda e trata-se de uma novidade, ou ela é emotiva. E sendo emotiva, foge muito da capacidade de interpretação. Agora, uma linha que tem é que o Xi Jinping e o Trump, eles resgataram o Putin, de certa forma, cada um imaginando que o Putin pode servir de um buffer, de um protetor entre um em relação ao outro. E o Putin, de uma potência em queda, sendo resgatado por uma potência que busca manter sua hegemonia e por outra em ascendência, ele enxergou que o mundo de fato se abriu para ele, que a sorte sorriu para ele. Porque se ele pode vir a ser, eventualmente, um fiel da balança entre China e Estados Unidos, ele consegue diminuir o peso da Europa de uma forma que ele sonha desde que ele estava em Dresden ou em Leipzig. Desde Pedro o Grande. Desde Pedro Grande, exatamente. Desde Pedro Grande, desde que ele foi estudar engenharia naval na Holanda, no século XVIII, que ele sonha com isso. Ele está garantindo a existência do Instituto Putin de Relações Internacionais na Rússia nos próximos anos, depois que ele se for. Vamos trocar a estátua do Pushkin, então, pela do Putin. Trocadilho é infame, mas provavelmente é o que vai estar no centro de Moscou, Irvão. O grande poeta da geopolítica. Né? O poeta da geopolítica, hoje em dia é ele. Porque é uma virada monumental causada por uma eleição nos Estados Unidos, porque até então ele estava realmente numa queda livre, né? Como cliente júnior da China. Subordinado. E causando a união da OTAN, né? Numa causa comum. Sim.
a União Transatlântica e tal. Tudo isso resultado de uma eleição, mas não é qualquer eleição, é eleição americana.